Eu escrevi peso aqui no quadro branco de diversas línguas e formas e coloquei até número no meio, mas é só por, sei lá, pra chamar um pouquinho de atenção. É fraca. Precisar carregar algum peso, esse peso a mais vai ser passado para as articulações porque o músculo não tem força. E quando a pessoa é obesa ou acima do peso, ela faz isso todos os dias. Quem é obeso, se tem algum problema para hernia de disco? E tem. Tem muitos problemas para hernia de disco se você for obeso. Quem é obeso pode correr? Será que pode? Será que não pode? Eu falei antes que... Seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking. Esse é meu dog, o Fenrir, que quer me atazanar enquanto eu tô gravando o vídeo. E nesse vídeo eu vou responder várias perguntas sobre peso. Peso tipo, peso corporal, peso de exercício e tudo mais. Porque, ontem um cara veio conversar comigo, falou que não conseguia ganhar peso e que daí tava meio desesperado porque achava que o peso era obrigatoriamente ligado à força. Viu, seu besta? Vai, fica brincando assim. Que achava que o peso era relacionado à força e que como ele não tinha peso, ele não tinha força, então essa falta de força dele estava prejudicando. Realmente no caso dele, essa falta de força dele estava prejudicando, mas não obrigatoriamente isso tem a ver com o peso dele no caso, né? Porque, por exemplo, você não conseguir ganhar peso não quer dizer que você vai ter dor. A dor é mais relacionada com a força e não com o peso do corpo. Então, às vezes as pessoas focam muito, o peso da balança, eu sou muito magro, do que ser forte. Uma pessoa pode muito bem ser magra, né? A pessoa parece meio esquelética assim, às vezes, mas a pessoa é forte. Isso pode acontecer. Claro, é muito mais fácil que a pessoa tenha um desenvolvimento muscular maior do que o de uma pessoa sedentária. Isso vai ser aparente até, porque simplesmente a força anda quase de mãos dadas com a hipertrofia. Não obrigatoriamente andam de mãos dadas, mas elas, em vez de dar as duas mãos uma com a outra, dá só uma mão, entendeu? Vai cair, besta, vai cair, viu? Chega. Então, não é um problema a pessoa não ganhar peso. O problema é a pessoa não desenvolver força. E como é que tu desenvolve força? Treinando. Não precisa ser treino na academia, você precisa treinar. Não interessa. A maioria das pessoas faz essa ligação, treino tem que ser musculação, mas não tem que ser musculação, tem que ser academia. Então, não precisa, dá para fazer em casa bem tranquilo. Tem vários exercícios, inclusive esse caso dessa pessoa aí que veio me falar que não ganhava força. Eu passei 5 exercícios que dava para fazer em casa que resolveria o problema dela, só que não fez, mas daí não é problema meu. Mas, por exemplo, às vezes, né, vamos supor, você não tá conseguindo ganhar muito peso na musculação, mas você não quer ganhar muito peso, você quer ganhar massa muscular em si. Se você não estiver ganhando massa muscular, como é que você vai ver se você está ganhando massa muscular, se você não está aumentando na balança? Se os pesos da musculação estão ficando maiores? Se você está conseguindo subir o peso dos exercícios? Isso vai ser aparente. Inclusive, eu esqueci de falar antes, mas... Eu escrevi peso aqui no quadro branco de diversas línguas e formas e coloquei até número no meio, mas é só por, sei lá, pra chamar um pouquinho de atenção. Aqui tem peso português, peso escrito em alemão, peso escrito em latim, peso escrito em... que língua que era essa? Em francês, é o A que fala, peso escrito em finlandês, peso escrito em... não, aqui é dinamarquês, aqui é finlandês, peino lá, eu não lembro, em inglês. Só pra chamar atenção, achei legal, achei que ia ficar legal, acho que ficou legal. Mas assim, às vezes você pode... Como é que você vê se você tá ganhando massa muscular ou não, além de você ver, né? Além de você ver se tá aumentando o peso dos exercícios, né? Você tem que perceber se você tá treinando certo no sentido de tá treinando o suficiente ou se não tá treinando demais. Isso é... como assim? Como é que você me fala um negócio desse? Se eu não sei nem se eu tô treinando pouco, como é que eu vou saber se eu tô treinando demais? Se você estiver treinando demais, você vai começar a perceber alguns sinais. Por exemplo, cansaço geral, assim, né? Você parece muito cansado o dia inteiro. Ou então,
Você parece que sempre precisa dormir mais. Se você está treinando pouco, é exatamente o contrário do anterior. Tipo, você pode treinar 2, 3 vezes por dia que você consegue ir de boa. Pode ser que você esteja se alimentando mal. Pode ser que você não esteja dormindo o suficiente. Então tem alguns pontos aí que dá para ser analisado. E daí nessa questão eu pensei, né? Às vezes pode ser uma dúvida das pessoas se precisa aumentar os pesos da musculação, se é obrigatório que ela aumente os pesos, né? A pessoa precisa levantar o máximo de peso possível para ficar sem dor. E a resposta é mais ou menos o seguinte: você definitivamente não precisa ser a pessoa mais forte da academia. Não precisa ser a pessoa mais forte do Brasil. Você não precisa levantar o máximo de peso possível que você conseguir na vida, porque daí você pode até fazer torto e se machucar. E você não precisa, por exemplo, parecer um fisiculturista. Você precisa ser forte. Você só precisa ser forte, você precisa levantar o peso do seu corpo, entendeu? Em alguns exercícios. Você não precisa, como é que eu vou falar? Conseguir levantar, sei lá, 300 quilos no levantamento de terra, isso é exagerado. O que eu gosto de falar que a gente precisa ser forte é que a gente não pode ser sedentário, a gente não pode ser fraco na real, não é que a gente precisa ser forte, a gente precisa ser o normal, a gente não pode ser fraco. E eu tava vendo um dado, o cara tava falando que 4% da população brasileira vai pra academia. Isso significa que em torno de 96% da população brasileira é fraca. Fraco. Tá. Deve ser uns 90% da população brasileira. Eu vou tirar 6% da equação, porque... eu vou tirar... deve ser uns 80% da população brasileira que deve ser fraca, porque os outros 16% é pedreiro, quem faz esforço no dia a dia no trabalho, é quem carrega pedra, que nem né? Pedra, tronco de árvore, essas coisas assim. Mas fora isso, a grande maioria das pessoas, se não faz musculação, ela é fraca, obrigatoriamente, a menos por alguma aberração genética ou sei lá, porque tem algum trabalho pesado que nem eu comentei anteriormente. E esse cara, ele tava tão fixado na palavra peso, não consigo ganhar peso, não consigo ganhar peso, não consigo ganhar peso e tal. O peso em si não importa tanto. O que importa é a composição corporal do teu corpo. Porque, por exemplo, eu vou colocar uma imagem aí, vai ficar no quadro branco, de duas pessoas do mesmo peso. Uma pessoa tem sobrepeso na real, né? Porque ela tem muita gordura, e outra pessoa tem muita massa muscular. Qual você acha que é mais saudável? Qual você acha que vai ter mais chance de se machucar porque é fraca? É óbvio, mas o peso da pessoa é o mesmo. Dessas duas pessoas é o mesmo. E a altura também. Então, isso é composição corporal. O quanto do teu corpo ele é de gordura e o quanto do teu corpo é de massa muscular. Isso que é importante, porque a pessoa pode ser muito magra, né? Tipo assim, não ter massa muscular nenhuma, mas tem a barriguinha lá, então ela não é pesada, mas ela é muito fraca. Então tem que tomar esse cuidado. Ou a pessoa que tem 100 quilos, né, que é pesada, mas que não tem massa muscular, então ela tem muita gordura. Então ela é fraca, só que com um peso muito maior no corpo. Eu vou responder isso daqui, na real eu já respondi antes, mas eu vou falar de novo, porque tu não precisa ser pesado, nem de massa muscular e nem de gordura muito menos, mas não precisa ser pesado de massa muscular. Tipo assim, vamos supor, eu tenho 1,72 m, hoje em dia eu tenho 80 quilos. Se eu perder mais gordura, eu vou pro 1,75 m. Frouxo que eu vou pro 1,75 m. Eu não preciso chegar nos 85, nos 90, 95 quilos. Eu não preciso disso. Porque o peso que eu tenho hoje em dia já me deixa sem dor. Deu pra entender? Então não precisa ser um fisiculturista, como eu falei antes. Não precisa ser aquele cara lá que levanta 300 quilos no levantamento de terra. Você precisa levantar o peso do seu corpo e pronto. Isso daí já é de bom tamanho. Até porque, por exemplo, para você ter noção, eu tenho um aluno, ele tem dor no quadril, não é dor na coluna daí. Mas ele faz o levantamento terra, ele tem 90 quilos. Ele é um pouco mais alto que eu, mas ele tem um barrigão mesmo daí. Ele faz levantamento terra hoje em dia com 60 quilos. Ok, 60 quilos. Para os 90 quilos do peso dele é pouco, tá? Mas é melhor do que se ele não levantasse nada. Aí o que acontece?
Um belo dia eu decidi tirar o levantamento terra do treinamento dele. Eu tirei, peguei, não vai fazer mais por um tempo, tá? Passou 1, 2, lá no terceiro mês, quarto mês, que ele tava sem esse exercício no treino dele, começou a voltar a dor no quadril. E por que isso aconteceu, será? Se tu pensou que é porque ele perdeu força, que ele ficou mais fraco, tu tá certo. É exatamente por isso. Então, por isso que eu falo. O cara já é mais pesado do que deveria. Ele tinha que ter 85 no máximo. Ele tem 90. Ele já tá com um peso acima do que deveria. E ele ainda é fraco, não vai rolar. Tem que ser. Não, aí é que tá, né? Ele tem problema no quadril, se ele tem problema no quadril, ele bota mais peso em cima do quadril. Mas eu não sei se ele baixasse o peso para 85, por exemplo, ia ajudar tanto quanto agora que eu adicionei o exercício de volta e ele tá ficando mais forte. É importante ser forte. Porque assim, nós temos os nossos ossos, que é o que dá sustentação pro corpo. Aí é o que mantém a gente em pé, né? Aí a gente tem os músculos que são conectados nos ossos. E os músculos dão sustentação para os ossos. Entendeu? Se tu tem um músculo fraco, vamos supor que tu tem que carregar um peso de 50 kg nos braços aqui. E o teu músculo não tem força para isso. Mas tu é obrigado a carregar esses 100 kg porque tem um cara apontando uma arma na sua cabeça. Então você vai ter que carregar de algum jeito. O que vai acontecer? Que seus músculos não vão conseguir segurar uma postura no mínimo decente e vai sobrar peso para os ossos e para as articulações. Essa é a importância de ser forte. E isso vai acontecer se a pessoa tiver 150 quilos e isso vai acontecer se a pessoa tiver 50 quilos. Se a pessoa precisar carregar algum peso, esse peso a mais vai ser passado para as articulações porque o músculo não tem força. E quando a pessoa é obesa ou acima do peso, ela faz isso todos os dias. Deu para entender? Porque ela tá carregando um peso que não deveria todos os dias. É que nem tu pegar um saco de arroz. Pega um saco de arroz de 10 quilos, bota em cima da cabeça e fica andando com isso o dia inteiro. Ou segura nos braços assim, ó. Segura assim. Você não vai aguentar o dia inteiro aquilo lá. Porque são 10 quilos, meu. Pra ficar carregando pra lá e pra cá o dia inteiro. Entendeu a ideia? Sei não. Aí a pessoa pega e fala o seguinte: eu não quero ir pra academia porque eu tenho medo de ganhar peso. Às vezes a pessoa tem algum complexo com o peso dela, porque acha que o peso dela já é alto, etc. E acha que é um problema ir pra academia. Acabei de explicar, né? O que eu acabei de falar sobre os teus músculos sustenta os teus ossos e articulações. É exatamente o motivo pelo qual tu deve ir pra academia. Independente se tu ganhar lá 1, 2 quilos, porque é isso que tu vai acontecer quando tu vai pra academia. Tu vai ganhar 1, 2 quilos porque tu ganha massa muscular. Mas é isso. Você não vai ganhar 30 quilos. Tá, beleza. Eu comecei a musculação com 60 quilos, eu tenho 80, eu ganhei 20. Só que são 10 anos de musculação. Então é 2 quilos por ano, isso que eu quero ganhar massa muscular. Então eu tenho que comer bastante para isso. Se tu fizer uma alimentação adequada lá, comer normal e não comer a mais que nem eu como, você não vai ganhar tanto peso como eu ganhei. Então, esse medo aí, até porque não é tão fácil ganhar massa muscular, né? Como você viu, eu demorei 10 anos para ganhar 20 quilos. Então você percebeu que já não é a tarefa mais fácil do mundo, né? Mas vamos lá. Agora eu quero falar sobre quem é obeso, se tem algum problema para hernia de disco. E tem muitos problemas para hernia de disco se você for obeso. O primeiro dos problemas é que tem mais peso em cima da tua coluna. Se tem mais peso em cima da sua coluna, ela sofre mais. E sofre mais todos os dias. Segundo ponto, você tem níveis maiores de inflamação. Quem é obeso tem uma inflamação a mais no corpo justamente porque é obeso, tem muita célula de gordura e a célula de gordura é inflamatória. Então, qualquer caso de dor que um obeso tenha ele é uma dor pior do que quem não é obeso. E por causa que a pessoa é mais inflamada, ela demora mais para recuperar. Isso tomando remédio, não tomando remédio,
fazendo tratamento, não fazendo tratamento, vai ser sempre pior quando a pessoa é obesa. Então, se eu já não te, vamos supor, se é o seu caso, se eu já não te convenci aí, eu não sei o que vai te convencer a diminuir teu peso. Caralho, que susto, velho. Você é louco, quase morri do coração, velho. E assim, ó, obesidade não é saúde, tá? É muito mais fácil de, vamos supor, se você é obeso, de você morrer do coração antes que eu. Muito mais fácil. Só pelo simples fato de que teu corpo tem uma inflamação maior do que deveria ter, já é o primeiro passo de que não é saúde. Porque ele tá, toda hora ele tá batalhando para manter um nível normal de inflamação. Se ele tem que batalhar todo dia para restabelecer a homeostase, não é saúde. Porque toda hora ele tá tendo que se adaptar. Como é que tu faz para saber se tu é obeso? Tem um cálculo bem fácil que é o IMC, vai aparecer aqui. Se você pesquisar esse negócio aqui, IMC, no Google, vai aparecer lá, você coloca o seu peso, você coloca a sua altura, vai aparecer uma tabelinha dizendo em que categoria que você tá. Aí você vê qual categoria que você é. Só que esse cálculo ele tem uma particularidade que tem que tomar muito cuidado. Essa particularidade é a que não serve para quem tem muita massa muscular, porque ele divide o peso da pessoa, é dividido pela altura ao quadrado. Acho que é isso aí. E isso não vai encaixar para quem tem muita massa muscular. Por quê? Porque vai dizer que a pessoa está em sobrepeso ou obesidade. No meu caso eu tenho 1,72 m, ele vai dizer que eu estou em sobrepeso. Você vai ver pela tabelinha. E eu não estou, porque eu tenho mais massa muscular. Não dá para dizer que eu estou em sobrepeso, justamente pela quantidade de massa muscular que eu tenho. Então tem que tomar esse cuidado aí. E talvez apareça essa pergunta na sua cabeça, talvez você já saiba. Mas como é que faz para tu sair da obesidade e voltar para o peso normal? Os primeiros passos são você cuidar da alimentação. Você cuidar da alimentação, isso eu não posso te ajudar muita coisa. Se você quiser perguntar uma dica ou outra, eu posso te passar. Se você comentar aí, perguntar, pedir no meu direct ou alguma coisa assim. Mas o treino e os aeróbios são de extrema importância. O treino e o aeróbio, eles aumentam o gasto calórico. Tá? Essa é a parte principal na ajuda do emagrecimento, o aumento do gasto calórico. Se tu gastava antes 2.000 calorias sentado, tu vai gastar 2.500, 3.000. Isso é bastante coisa já de diferença. O aeróbio ajuda a não morrer do coração. O treino ajuda tu não ter dor nas articulações. E tem uma questão bem comum em obesos ou quem está em sobrepeso, que é o seguinte: isso daqui é o tamanho de 1 kg de gordura, isso aqui é o tamanho de 1 kg de músculo. Tá vendo que um é bem diferente do outro, né? Um é bem maior que o outro. A gordura ocupa mais espaço no teu corpo. É como se minha coxa tivesse esse tamanho aqui, ó, com 1 kg a mais de gordura, né? O que acontece quando você perde esse 1 kg de gordura? Tá vendo que tá frouxo agora? É como se ficasse flácido, né? Então, se você perder peso muito rápido, ou se você tem um excesso de peso muito considerável, tipo assim, 30 quilos a mais do que o peso deveria ser, você vai ter esse efeito aqui, vai perder um pouquinho de... A sua pele vai ficar sobrando, tá? É meio feio falar assim, mas é isso que vai acontecer. E o que faz nesses casos para você não ficar muito flácido, muito mole, etc? Você treina. É o único jeito. Por quê? Porque daí você troca esse 1 kg aqui por esse 1 kg aqui. Só que daí tirou aqui, né? Tirou esse. Você vai lá, coloca 3 desse daqui, que daí vai ficar durinho, mais bonito, com um formato muito melhor. E saudável e protegendo a articulação. E aí eu falei para fazer aeróbico, né? Quem é obeso pode correr? Será que pode? Será que não pode? Eu falei antes que quem é obeso já coloca mais sobrecarga, né? Coloca mais peso em cima das articulações. Então tu ainda vai lá e corre, tu aumenta um monte o peso das articulações. Não é uma alternativa muito interessante. Pode correr? Pode, mas eu não recomendo. Espera, baixa um pouco o peso, chega num peso um pouquinho mais normal, fortalece teus músculos para tu não se fuder correndo sem ter força
e depois que você tá lá nessa jornada de perda de peso, etc, daí você começa a correr, mas enquanto isso, sei lá, faz natação, faz bicicleta, caminhada pode ser, já é um pouquinho melhor, só que se você for pra academia, faz o transfer, né? Como é que é o nome desse negócio? O elíptico. Então, sei lá, transa. Essa é uma boa opção. Mas é isso aí. Evita correr. Só para não colocar tanto peso em cima das articulações e não acabar sofrendo antes, né? Sem necessidade, porque existem essas outras opções. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal, qualquer coisa. Compartilha esse vídeo se tem alguma dúvida que eu respondo de alguma pessoa que você conhece. Se inscreve nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.